E aí pessoal, sejam bem-vindos, vocês estavam no Privacy Map e eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar um pouco do relatório da NSA, que é a Agência Nacional Americana, que soltou no dia 4 de agosto, falando sobre algumas dicas de privacidade e, claro, sobre segurança na internet. Vamos lá! Então é isso aí, esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu já tô com a minha colinha aqui porque esse relatório é um pouco extenso e nesse vídeo eu vou tentar deixar o máximo possível bem tranquilo o conteúdo para vocês, porque o relatório ele foi lançado na última semana, ele trata bastante, eu vou deixar ele aqui na descrição, aqui embaixo, trata bastante sobre segurança na internet. Eu não vi a repercussão disso em muitos lugares aqui no Brasil, lá fora foi bem repercutido. Ele trata principalmente sobre o uso do smartphone, o uso de aplicativos, e hoje a gente vai decorrer aqui principalmente sobre esses pontos que são listados lá no relatório. Tá? Ele tem o nome de Limitando a Exposição dos Dados de Localização. Ele foi lançado com esse intuito, principalmente para o uso interno da organização, mas muita coisa dá para a gente tirar para usar no nosso dia a dia. Tá? Então, ele trata... Aqui no Brasil a gente não tem tanta essa diferenciação. Poucas das vezes a gente fala de dispositivos móveis. A gente se refere a dispositivos móveis como se fosse, sei lá, smartphone, celular. E lá ele trata de dispositivo móvel mesmo. Então, quando você fala de dispositivo móvel, você está englobando ali o seu tablet, o iMac, né, também, o celular, o iPad, não o iMac, que são dispositivos que você pode usar ali a rede celular, a rede móvel, e também utilizar Wi-Fi e outros dispositivos, e geralmente esses dispositivos têm mais sensores também, né? Então, aproveitando aqui com a colinha, dispositivos móveis eles trazem lá que significa o seguinte, são aparelhos que armazenam e compartilham dados de localização por design. Qualquer aparelho móvel hoje, ele é feito para que ele, em algum momento, compartilhe os seus dados de localização. Os dados de localização do aparelho. Muitas das vezes remete o dado de localização do usuário. Quem não se lembra aí de quando o Pokémon GO saiu, a galera tava usando cheaters loucamente. Se você não sabe o que é cheater, é um tipo de trapaça dentro do jogo para fazer o fake GPS. Principalmente nos mercados emergentes ou em países que ainda não haviam lançado o Pokémon GO, o pessoal começou a usar esse tipo de fake GPS para que eles estivessem, sei lá no Central Park, só que ele estava aqui no Brasil, sei lá, no Rio Grande do Sul. Mas, tecnicamente, no jogo ele estava lá no Central Park caçando Pokémons. É uma forma de enganar. Existem formas, se a gente for pensar, assim como no Pokémon GO, que o cara estava enganando, existem formas de a gente limitar o acesso de aplicativos à nossa localização real. A gente sabe que, se você não sabe, fica sabendo agora, que GPS é diferente de dados de localização, de serviços de localização. Quando você desativa o seu GPS, não quer dizer que você desativou completamente a localização ou os dados de localização do seu equipamento, do seu aparelho. Tá? Ele hoje utiliza de Wi-Fi, ele utiliza de rede wireless, né? De dispositivos wireless para fazer todo o tracking, para identificar sensores locais que você esteja próximo e assim determinar a precisão da sua localização. Tanto é que se você for no Android, eu não sei como isso funciona na plataforma no iOS, mas no Android ele tem pelo menos lá 2 ou 3 tipos de localização. Tem como você determinar apenas com o GPS ou utilizar do Wi-Fi, Bluetooth ou rede móvel para determinar a sua localização. Por isso que muitas das vezes quando você só deixa o GPS ligado, eu não sei quem fez esse teste, se alguém já fez esse teste, mas se você só deixa o GPS ligado, ele demora às vezes a localizar você, porque fica necessariamente dependente do satélite e todo o sistema de posicionamento global para saber a sua posição aqui no mapa, né? E assim, o relatório ele deixa isso bem claro. Rede celular e rede móvel e rede wireless podem e hoje, por padrão, determinam a sua localização nos serviços, tá? Isso ajuda muito, isso é muito útil, principalmente para serviços de delivery, serviços de mapeamento, como o Waze, por exemplo, para
tirar daquela furada, né? Às vezes você entra na rua errada, mas é porque o GPS, ele, pelo menos eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas antigamente ele tinha pelo menos 10 metros ou 5 metros de margem de erro. É como se fosse o Ibope, para mais e para menos, né? O GPS, você poderia estar, nem chegou na esquina ainda, mas ele já te colocava lá como se você já estivesse na esquina, só pelo GPS. Com o tempo, os smartphones foram se aperfeiçoando, né? Utilizando dos próprios sensores do smartphone para auxiliar a localização. E esses sensores, como a gente já discutiu aqui, eles ficam ativos muitas das vezes a todo momento. Então é imprescindível que, se você hoje busca por entender melhor, e é isso que o relatório traz, você busca entender melhor quais são os tipos de dados de localização que você tem compartilhado, dá uma olhada no seu permissionamento, verifica se os aplicativos que estão com essa permissão de localização ou serviços de localização, se eles realmente têm esse propósito. É importante saber que localização ele pode determinar muitas coisas em nossas vidas, os dados de localização. Tanto a nossa rotina diária, a rotina de empresas, o número de pessoas em algum local. Por exemplo, se você está numa rede Wi-Fi e o seu aparelho utiliza o Wi-Fi para saber onde você está, para determinar a sua localização, ele pode muito bem saber a localização de outras pessoas e utilizar isso como aperfeiçoamento para outras pessoas também. Eu acredito que hoje isso já seja feito. Então, é importante que a gente mantenha sob nosso controle os serviços de localização. É muito importante também lembrar que, mesmo que seu equipamento não esteja com sinal da rede móvel ou esteja desligado, ele pode estar transmitindo a localização, tá? Justamente, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, esses serviços compõem hoje essa esfera de dados de localização que o seu equipamento, o seu smartphone libera hoje, tá? Então, no relatório eles explicam isso de uma forma bem mais detalhada, mas sintetizando tudo, é isso, tá? O que são os serviços de localização em dispositivos móveis. E uma outra coisa é que o pessoal acaba esquecendo, que a mitigação, você desligar, controlar quais são os dados que tem esse acesso, que tem os acessos de localização, não necessariamente você está reduzindo a zero o risco. O risco ele sempre vai existir. Só de você ter um smartphone, só de você ter um aparelho desses em sua mão, você já está concordando, de certa forma, com a localização. Os aparelhos, com todo o seu crescimento e desenvolvimento ao longo dos anos, sempre foram equipamentos que possuíam rastreamento. Quem não lembra lá, eu vou citar aqui um exemplo da série The Blacklist. Quem assiste, quando o Harold Cooper chega lá pro agente Mustabai, o Aran, o agente Mustabai, faz a triangulação aqui de tal pessoa. Enfim, se puder deixar uma cena que eu vou deixar, mas sempre foi possível rastrear os celulares, e o governo sempre já usou disso, através de redes móveis, através da triangulação entre torres. Hoje você encontra aplicativos open source que fazem essa métrica. É possível hoje você medir uma distância de uma torre. Seguindo nesse pensamento, se você sabe qual a distância você tem da primeira torre, da segunda torre, das torres ao seu redor, é possível sim triangular onde você está. Porque você tem a medida da sua distância de um ponto até o outro, então é muito fácil você determinar qual é o ponto que está medindo essas distâncias entre as torres. E no começo, os smartphones eles não tinham tantos sensores. Eu falei aqui que o GPS tinha aquela margem de erro, e foi justamente isso. Os smartphones hoje eles compõem muito da internet. Os acessos a serviços como redes sociais, sites, serviços de hospedagem, sempre foram, em grande parte, feitos por computadores e por dispositivos de maior porte. E com a tomada do mercado pelos smartphones, isso vem decrescendo. Muitas pessoas, ou talvez hoje a geração de crianças, não está tendo o mesmo acesso que você teve, ou que eu tive alguns anos atrás, com um PC. Muita gente hoje, em vez de chegar em casa, abrir o laptop, o notebook, para acessar a internet, não precisa, tá ali na mão, ó, beleza, tá aqui resolvendo banco, resolvendo
quaisquer outras coisas. Então é importantíssimo, além de você ter a ciência que seus dados de localização estão sempre ali sendo enviados, mas que você escolha os serviços certos que você pretende compartilhar. O Android hoje ele já te dá essa opção, ele lista quais são as permissões especiais que ele coloca lá, algumas permissões, para você escolher os serviços, os aplicativos que você acha ou que você concorda em ceder essas permissões. Lembrando que reduzir o número de aplicativos para o menor possível é sempre o melhor. E no relatório ele deixa isso bem claro. Reduzir o uso de aplicativos, principalmente de social media, de redes sociais que compartilham dados de localização, diminui muito e mitiga em muito o risco de um vazamento de dados. Claro, é sempre importante, se possível, seu dispositivo ele tem diversos sensores e ele está sempre com você. Um laptop, um computador, ele não está sempre com você. Então, se você conseguir, dê preferência a utilizar outros dispositivos, como por exemplo um notebook, que não tem tantos sensores, porque daí o risco é menor ainda, né? Se você vai acessar, não sei, o seu banco, cara, não utiliza o celular, tenta utilizar talvez a internet mesmo, através de um laptop, porque dali você consegue reduzir mais ainda esse vazamento de dados de localização. Mas, putz, Vitor, cara, isso você está falando uma coisa que é totalmente contra o mercado, totalmente contra-intuitivo. Por que raios eu deveria fazer isso? Por que você acha, ou por que a NSA, que é a Agência de Segurança Americana, Agência Nacional Americana, acha que reduzir os dados em equipamentos, em dispositivos móveis é melhor ou ajuda de certa forma? Cara, você tem um dispositivo em sua mão que tem diversos sensores. Ele está sempre com você. Né? É muito fácil você, por exemplo, baixar um aplicativo hoje, qualquer serviço, e muitas das vezes esses serviços acabam indo para as stores da sua marca e do seu sistema operacional sem aquela verificação do fabricante. Já teve diversos casos, por exemplo, no Google Play, que aplicativos falsos ou aplicativos maliciosos foram para a loja e milhares de usuários acabaram baixando porque acharam que era um serviço oficial ou seria útil. E ali tiveram diversos vazamentos. Mas mesmo assim você me pergunta, cara, mas por que seria válido eu deixar de usar mais o meu aparelho para focar em outra coisa ou em outro computador? Primeiramente isso. Muita gente hoje está esquecendo que esses aparelhos, o seu smartphone, ele tem muitos sensores. Outra coisa, ele está sempre com você, cara. Ele está sempre participando ativamente da sua vida. Segundo, ele tem contatos, ele tem acesso a GPS, acesso à sua localização, acesso ao seu banco. O que você faz mais hoje no seu aparelho? Talvez tenha acesso às suas fotos, né? Então, partindo desse pressuposto, se você parar para pensar um pouco, sua vida às vezes está no seu celular. Sua vida está aí. Então, você reduzir o índice de dados, reduzir esse número de dados trafegados no seu aparelho, quer dizer que você reduz ainda mais o risco de um vazamento de uma exposição. Teve diversos casos de vazamento no iCloud, por exemplo, de celebridades até. E é tão legal a gente ver que a agência americana está estimulando usuários, trazendo uma cartilha de cybersecurity para a redução e para a conscientização, primeiramente, desses usuários sobre os dispositivos móveis e quais são os riscos que o acesso indevido ou descontrolado de aplicativos pode ocorrer, principalmente na vida das pessoas, é que a gente fica um pouco pensativo. Caraca, faz sentido mesmo, faz sentido, tá? E ele deixa aqui algumas dicas, tá? De como você mitigar os riscos. Primeiramente, existem níveis diferentes de risco para pessoas diferentes, tá? Então, se você acha que sua localização hoje é muito sensível e que você não está aberto a abrir mão da sua localização, dos seus dados de localização, joga seu smartphone fora. Não usa. É assim, não usa mesmo. Brincadeira à parte, mas tem, por exemplo, um produto chamado Faraday Bag. Para quem é muito noiado com isso, grilado com localização, esse produto, o que ele faz? Ele bloqueia todos os tipos de sinais externos. É como se fosse
uma bolsinha. Você coloca lá, é a mesma coisa que a gaiola de Faraday, quem viu isso no ensino médio ou em qualquer parte da sua vida escolar. Você coloca lá, fecha, ele bloqueia todos os sinais externos e e o seu celular, o dispositivo que tiver ali dentro, ele não emite nada e não recebe nada de fora. Para quem é muito neurótico, tá aí a dica. Para quem não é tanto, assim como eu, mas tem consciência que privacidade é algo que interfere muito em nossas vidas e que a gente não está disposto a compartilhar certas coisas com algumas empresas ou até mesmo com o governo, a gente tem essa possibilidade de abdicar de alguns serviços ou repensar sobre talvez o que seria necessário para a nossa vida. Então, quanto menos aplicativos, quanto mais forem os aplicativos que prestam um serviço, algo que você considere essencial para a sua vida, que você acha que vale a pena ter isso com você, melhor, muito melhor. E a cartilha deixa isso bem claro. Quanto menos dados, quanto menos aplicativos, quanto menos permissões, assim que seja possível, se for possível você dar menos permissões para um aplicativo e ele continuar em operação, melhor. Essa é a recomendação, tá? Então, fica aí a primeira dica. A segunda dica é dê preferência a aplicativos que não utilizem localização. Ah, mas puta, como é que eu vou usar um aplicativo de mapas se eu não der minha localização? Tem como, tá? Tem como. É porque você tá mal acostumado com o Google Maps e o Waze, mas tem como você usar. Fica aí o OpenStreetMap, que é um projeto open source, colaborativo entre pessoas, que foi mapeado isso em diversos locais. E você hoje pode colaborar para que esse mapeamento fique cada vez mais específico e pode atualizar. A gente sabe que ruas, vias acabam atualizando, sofrendo obras, e você pode participar desse projeto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O OpenStreetMap já é bem vasto, tem mapas muito bem detalhados, mas sempre fica aí a dica para que você que está começando talvez no mundo da programação e não tem um projeto, não tem um portfólio, ou quer simplesmente começar de algum lugar, comece com aplicativos e serviços open source. Contribua, nem que seja traduzindo. Ou você que quer melhorar seu inglês, traduz alguma coisa, vê algum aplicativo e projeto open source que tem um monte aí, que com certeza vai ajudar alguém, e participe. Coloca lá, deixa seu nome e você acaba crescendo junto com esses projetos. Lembrando mais uma vez que aplicativos e serviços open source são, como o próprio nome já diz, abertos a qualquer um, a comunidade que queira editar, até mesmo dependendo da licença, você pode até comercializar, mudar lá o logo, fazer do seu jeito, pegar a base do serviço open source e usar para sua empresa ou usar para o tipo de fornecedor, ou usar para você mesmo, sei lá, na sua casa, uso privado. Mas você tem toda essa liberdade com os serviços open source, tá? E é isso, gente. Dê preferência a aplicativos que não use tanto o serviço de localização e sempre fique ligado. Olha, não estou usando, desliga. Não estou usando o Wi-Fi, desliga. Bluetooth, mesma coisa. Por quê? Deixando ativo, você acaba também se expondo um pouco mais para riscos de segurança. É claro, mas Vitor, eu vou conectar aqui nesse Wi-Fi, alguém vai me atacar e vai roubar tudo meu? Provavelmente não. Mas você vai dar esse mole? Você vai querer dar essa colher de chá para as pessoas? Então é melhor você prevenir do que tentar remediar daqui a algum tempo um vazamento de dados seu, tentar apagar, contratar os sites que estiverem distribuindo. Mas assim, caiu na internet, você não vai ter muita garantia de que aquilo foi apagado ou, de certa forma, deletado de algum lugar, tá? Então é isso. Esse relatório é muito importante. Dê uma lida para entender um pouco mais a fundo. Assim, esse vídeo ele tenta ser um pouco mais informativo, mas ao mesmo tempo meio nerdaço, para quem gosta disso. Mas foque no que seja necessário. Foque naquilo que você precisa, principalmente no seu smartphone e nos serviços seus para toda a vida, tá? Porque dados são coisas que não são tão valorizadas, talvez, hoje em dia por você, mas pelas empresas elas compram diversos dados, elas financiam ou investem em outras empresas para que elas façam o conhecimento de mercado. Então, entenda que seus dados são importantes, assim como sua vida privada. Sua vida privada é muito importante para você e eu entendo isso, porque você está num canal de privacidade, senão você não estaria aqui.
Mas por esse vídeo é isso, tá? Eu agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Na próxima semana a gente vai estar falando sobre integridade ainda, continuando a tríade CIA. Então, é isso. Forte abraço. Fiquem pensativos quanto a isso, quanto ao vídeo de hoje. Até mais e tchau, tchau.